Começa agora o 3 sobre os 3, o podcast que você vai acompanhar semanalmente aqui nas principais plataformas da Sempre Editora, sempre com 3 pessoas nessa bancada para discutir assuntos da política nacional e também que atingem você que nos acompanha de Minas Gerais e também os produtos da Sempre Editora. Para que você nos conheça inicialmente, a gente vai começar a nossa apresentação contando para você quem estará aqui, para você que está nos ouvindo, para você que vai nos assistir todas as semanas para comentar os principais assuntos que trataremos sobre os 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Para a gente começar a nossa conversa, Rodrigo Freitas, que está aqui, âncora do Super N, da nossa Rádio Super. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Prazer estar aqui com você. Prazer integrar esse time dos 3 sobre os 3. É quase um trava-línguas o nome, mas eu ensaiei direitinho para falar hoje. Começando, os 3 sobre os 3. É bom que a gente já vai treinando essa primeira fase e sempre que eu escorregar no 3 sobre os 3, por gentileza, você me corrija e outro que está pronto para me corrigir, caso isso aconteça... Já fez fono, inclusive. Já fez? Se preparou? É o nosso editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Correia. Olá, Ricardo, como vai? Tudo bem? Olá, muito prazer mais uma vez participar, conversando com vocês e agora nesse podcast, que é claro, é sempre uma oportunidade para a gente ter uma conversa mais ampla, maior, né? Quase que uma conversa de amigos mesmo, falando sobre temas da atualidade, sobre esses temas relacionados aos 3 poderes, né? Eu que estou aqui em Brasília, do outro lado da tela aí, de vocês, sofrendo aqui um pouquinho com esse tempo seco de Brasília, mas também com os olhos sempre voltados para Minas Gerais e é sempre um prazer conversar com vocês. Então, antes da gente começar aqui a nossa conversa sobre a política semanal, só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes e para quem estiver nos acompanhando, para você que quiser acompanhar o nosso podcast 3 sobre os 3, o caminho mais fácil é o seguinte: otempo.com/podcasts. Lá você vai encontrar esse e outros podcasts publicados pela Sempre Editora para você se informar sobre política e outros conteúdos que a gente traz semanalmente para você. Mas também você vai poder nos encontrar nas principais plataformas de áudio que estão disponíveis a seu prazer. Para você que usa Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma, pode nos procurar. 3 sobre os 3 e a gente ficará disponível. Lembrando, sempre às sextas-feiras, para você que quiser nos acompanhar. O Ricardo falou aqui agora há pouco que a ideia é que seja um bate-papo entre amigos, né? E a gente conversa muito sobre política. Resta saber se os conteúdos que a gente fala, assim, no nosso grupo de WhatsApp, né, Ricardo? Se a gente vai poder falá-los, assim, livre e solto, né? De maneira livre e solta. Eu tenho minhas dúvidas. se vamos poder falar mesmo ou não. Se a gente deve ou não falar, né? Vamos falar sim. Com certeza nós vamos falar. Bom, eu tenho lá minhas dúvidas se eu vou falar, mas eu sei que eu não vou publicar, porque essa história de publicar coisas em grupos de WhatsApp recentemente não tem sido exatamente o ambiente mais seguro para que a gente possa conversar. O ministro Alexandre de Moraes está solta por aí, hein? Cuidado. Vamos ficar de olho. Vamos começar a nossa conversa, então, dessa semana. Passando primeiro a bola para o Ricardo Correia, a gente vai tratar inicialmente nessa semana daquilo que está envolvendo toda a cobertura do nosso grupo e, claro, vai ser sempre pauta aqui do nosso podcast, para a gente falar do cenário eleitoral, né? A campanha começou para valer há algumas semanas, algumas campanhas ainda estão naquele modo de tração, especialmente as campanhas aqui do estado de Minas Gerais, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, mas vamos começar falando sobre a campanha presidencial, Ricardo. A sua avaliação desse primeiro momento, vou chamar assim, de campanha, a gente está entrando agora para o mês de setembro, quando normalmente quem atua no campo político, e estou falando dos candidatos, dos marqueteiros, de quem está no entorno da política nacional, coloca como sendo o mês do pra valer, que é agora que o eleitorado passa a prestar atenção, tem programa eleitoral na TV e tudo mais. Até o momento, Ricardo, o que te chamou a atenção nesse, repito, primeiro momento de campanha para os presidenciáveis que estão concorrendo nesse ano de 2022? Eu acho que a gente tem um período agora que os candidatos estão tateando ainda, né? E tentando achar seu melhor espaço ali, né? Então, a campanha começou no dia 16 de agosto e de lá para cá, o que a gente viu foram muitos testes aí, escorregões, né? Eu acho que um dos pontos que chamou muita atenção são os candidatos, principalmente os 2 líderes das pesquisas, tropeçando muito em eleitorados
que eles precisavam alcançar, né? Então, o Lula, que precisa melhorar no segmento evangélico, chegou a chamar os evangélicos de facções religiosas, precisa buscar o voto do produtor rural e aí fez uma declaração chamando o agro de fascista. Por outro lado, Bolsonaro, que tem que melhorar entre as mulheres, acabou arrumando uma encrenca danada, né, com a jornalista Vera Magalhães no debate, virou o tema principal do debate, falou que não tem miséria no Brasil, sendo que ele precisa do voto dos mais pobres. Então, assim, um momento em que os candidatos têm errado muito ainda e que a gente vive, pelo menos no cenário geral das pesquisas, um momento de estabilidade, né? Houve, no primeiro momento, no início de agosto, uma sensação de que o presidente Jair Bolsonaro faria uma aproximação mais rápida, né, ao Lula, e houve, um pouco antes disso, um cenário em que parecia que o Lula tinha uma vantagem considerável para ganhar no primeiro turno. E nem uma coisa nem outra se confirmou. Hoje o que a gente tem de cenário é o presidente Jair Bolsonaro não consegue se aproximar do ex-presidente Lula e, por outro lado, o ex-presidente Lula também não consegue uma vantagem suficiente para ganhar no primeiro turno e provavelmente nós teremos uma eleição de 2 turnos, né? Enquanto isso, os outros candidatos, os nanicos que a gente chama, né, os demais candidatos, custaram a começar efetivamente a campanha, né? Simone Tebet muito tímida no primeiro momento, Ciro vinha fazendo uma campanha que estava meio que estagnada, né? Depois das sabatinas no Jornal Nacional e do debate, eles ganharam ânimo para conseguir chegar, né, no debate, enquanto os outros candidatos a gente vive um cenário que para a gente que cobre é até interessante, que é um esforço que a gente faz de fazer com que os nanicos saiam do lugar, sabe? Às vezes é difícil pra caramba, porque a gente faz cobertura todos os dias de todos os candidatos, e a gente procura e às vezes tem um candidato que não faz nada, né? Emael, por exemplo, ele não tem feito campanha de rua, ele não tem gravado vídeos, é uma luta danada para você conseguir um conteúdo dele. Outros candidatos, às vezes tem uma semana que fazem muita coisa, na outra semana eles somem, a gente não consegue também conteúdo deles. Então, assim, a gente vive esse cenário, né? O cenário que ainda não pingou tanto dinheiro também na conta de alguns dos candidatos, então eles não conseguiram ainda uma mobilidade muito grande. E começaram um horário eleitoral que eu acho que aí vale uma análise separada, específica do horário eleitoral, né? Esse ano não tem nem o Emael para fazer aquele jingle conhecido de todos nós, né? Porque o DC, Democracia Cristã... Mas, tem usado o mesmo jingle, não, só que tem uma versão, ele mudou de nome, né? É exatamente isso, porque agora é Constituinte. Ele mudou para Constituinte Emael. Isso, exatamente, né? Mas ele tá usando o jingle do mesmo jeito. Do mesmo jeito que usou. Ele fez até a versão em funk. Exatamente, o Ricardo tocou num ponto interessante. O Emael versão 3.0 ou no metaverso, já diria o mais antenado, que não é o meu caso exatamente. O Emael do metaverso está usando uma versão com funk, por exemplo. Ainda não vi na TV, por isso que diz que senti falta, né? No horário eleitoral gratuito. Na TV não estará. Exatamente por isso, porque o DC não tem espaço. Na TV não estará, de fato, no horário eleitoral. O DC, o Democracia Cristã, agora, não tem. É a 6ª eleição já do Emael. Já pode pedir música no Fantástico 2 vezes, né? Disputando de novo o Constituinte Emael. Mas esse é um jingle que entrou no imaginário popular, né? Ninguém nunca votou nele, assim, ninguém, claro, tô sendo aqui politicamente incorreto, mas todo mundo lembra da musiquinha. Ei, Emael, um democrata cristão. Entrou no imaginário popular, no folclore da política brasileira, né? Tá lá, com 81 anos de idade, salvo engano, disputando mais uma vez a eleição. Você tocou numa palavra que eu quero aproveitar para trazer uma pergunta para você, Rodrigo. Imaginário popular. Quando você está olhando para as candidaturas presidenciais, o que é que você percebe que está sendo levado por esses candidatos para o imaginário popular? Como é que estão se vendendo para o eleitorado? O que é que estão buscando ou de que maneira se conectar com o eleitorado? O Ricardo citou ali algumas coisas sobre as estratégias eleitorais de Lula, de Bolsonaro e dos demais candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet e os que estão ali também, dali para baixo nas pesquisas de intenção de voto. Mas o que tem chamado a sua atenção especificamente sobre isso? Guilherme, Ricardo e amigos, para mim está muito claro que as campanhas estão tentando explorar, ou pelo menos a campanha do presidente Bolsonaro está tentando explorar, aquilo que talvez ele tenha como o maior defeito apontado muitas vezes até por aliados. Me chamou a atenção que no primeiro programa eleitoral de TV do presidente Bolsonaro, o locutor começava dizendo que Bolsonaro é um homem autêntico, é um homem que fala o que pensa, é um homem direto. Foram expressões, se não exatamente essas expressões, mas coisas que são
mais ou menos nesse sentido, né? E que essa estratégia foi usada, obviamente, para poder tentar criar, evidentemente, um contraponto a essa característica explosiva que tem o presidente Bolsonaro e que o Ricardo lembrou agora há pouco do que o presidente protagonizou com a jornalista Vera Magalhães lá no debate realizado pela Band. Isso me chamou a atenção e talvez seja uma estratégia que a campanha vai adotar a partir de agora e que depois a gente vai falar de Minas, mas é um mesmo elemento que a campanha do Calil usou aqui no estado ao classificá-lo de estouradão foi lá e resolveu e tal, que estão tentando pegar aquilo que as pessoas enxergam como defeito, digamos assim, uma característica muito marcante que é vista de maneira negativa, às vezes, o Calil porque tem esse jeitão mais estourado, né, o estouradão, o Bolsonaro porque é verborrágico, fala aquilo que pensa, ou às vezes nem pensa para poder falar, porque a gente às vezes consegue ver isso até na expressão facial dele quando ele está falando. As campanhas desses dois candidatos estão pegando isso para poder utilizar. A campanha do Lula é a campanha da nostalgia, e é aquilo que se esperava. É uma comparação do atual com os momentos em que ele foi presidente da República, embora o Lula na sabatina do Jornal Nacional tenha achado uma maneira até muito interessante de defender a Dilma. Na TV, eu noto que a campanha do Lula está se preocupando em ignorar os dois governos da Dilma e lembrar, de fato, a bonança, entre aspas, que o país viveu no período de Lula à presidência da República. Em que pese até em alguns momentos, se não me engano, na participação dele no Jornal Nacional, da TV Globo, ele fez ali alguma menção para tentar ser razoavelmente elogioso. Exatamente. Ao citar, olha, os indicadores que havia, por exemplo, de desemprego na primeira parte do governo Dilma eram indicadores positivos. Então ele tenta buscar essa memória, mas ao mesmo tempo sendo obrigado forçosamente a admitir que não foi um bom governo. Admitiu que teve erros. São coisas que a gente não tinha visto o Lula falar até então, admitir assim de maneira tão direta como foi na sabatina do Jornal Nacional. Acho que o Ricardo deve concordar com essa premissa também. A gente não viu até aqui. Então, essas duas campanhas para mim estão focando nisso no começo, e agora um corre-corre tremendo da chamada terceira via, que para mim vai ficar concentrada entre o Ciro e a Simone. O desempenho da Simone no debate da Band foi uma surpresa. Para mim, se tem alguém que se destacou mais entre todos lá, porque pouca gente a conhecia, nós aqui a gente está acostumado, a gente já ouve falar da Simone Tebet, é uma cara e tal, mas o desempenho dela de fato foi surpreendente naquele debate. E agora, para mim, vai começar um embate, talvez, dela com o Ciro, para ver quem é que vai chegar lá na reta final, faltando ali uma semana para a eleição rolar, quem vai ser efetivamente a terceira via. Porque o Ciro já começou a abrir a boca, né? E já dizia minha avó, com toda a sabedoria popular dela, meus caros amigos, que peixe morre pela boca. Eu tenho para fazer... Agora... Diga, Ricardo, pois não. Não, eu só ia fazer sobre o horário eleitoral, né? A grande dificuldade da Simone é que ela precisa se apresentar primeiro, né? Então, por exemplo, ela perdeu esses primeiros dias praticamente repetindo uma peça sobre quem é ela, né? Enquanto os outros já estão trabalhando mais adiante, né? Mas eu percebo uma diferença clara entre o horário eleitoral e a campanha fora do horário eleitoral, que assim, parece que nós estamos falando de candidatos completamente diferentes, né? O horário eleitoral está todo mundo sendo paz e amor, exaltando assim, as suas características mais pessoais, né? Destacando números, enquanto nas redes a campanha é uma selvageria completa, né? E até o fato de que o horário eleitoral é muito curto, né? Com o tempo ele foi ficando cada vez mais curto, é muito difícil você desenvolver alguma coisa na televisão, né? Você vê, quem tem mais tempo é o Lula, tem um horário eleitoral de 3 minutos e 30 e poucos segundos por bloco. Em 3 minutos e pouco você não consegue construir nenhum raciocínio maior, né? Apresentar nada muito maior. Até os jingles estão sendo menos utilizados, porque você não tem tempo. Se você bota jingle, você não consegue falar, né? Então, assim, há uma diferença muito grande da campanha de televisão para as redes, e essa dificuldade muito grande de fazer do horário eleitoral um espaço, né? E aí, obviamente, os nanicos sofrem mais, né? O Ciro, por exemplo, com 50 e poucos segundos, ele não tem muito o que fazer na televisão, né? Tem um marqueteiro conhecido como alguém que normalmente faz campanhas vitoriosas, mas não tem tempo para apresentar o trabalho dele na televisão, né? Eu acho que nem querem também apresentar nada muito aprofundado. Eu acho que o Ciro, eu vou discordar um pouco nessa. O Ciro talvez sim. Eu acho que o Ciro tem esse ponto. Porque quando eu mas imagino, os outros não. E é claro que eu estou usando aqui uma medida muito específica e muito pessoal. Num grupo de amigos ali, que estava avaliando a semana do Jornal Nacional, uma das coisas que virou ali um pouco de piada entre a turma era o seguinte: opa!
agora acendeu uma luz aqui que a história da lei anti-ganância é comigo. Vou comprar minha TV OLED, porque agora as coisas vão funcionar. Quer dizer, o Ciro, naquele campo em que ele pretende se colocar como alguém que tem propostas, né? Você tem lá um livro do Ciro Gomes, já desde os últimos 2 anos, se não me engano, está sendo levado a cabo nas entrevistas, foi lá no Jornal Nacional, levou livro e etc. Então eu acho que ele até consegue se posicionar neste lugar de alguém que tem uma proposta. O problema é que, diferentemente dos demais, eu acho que o Ciro tem evidente o teto, né? Aí é uma questão que não há, até o momento, solução para isso. Mas eu quero passar por um ponto da Simone Tebet, que me parece o caso dela o mais nítido para mim, ecoando isso que o Ricardo estava falando. A Simone, por diversas vezes, vou pegar aqui a entrevista no Jornal Nacional, a Simone tinha por vezes a falta de encontrar qual é o discurso que ela vai apresentar ao eleitorado. Porque ela por vezes dizia, olha, eu vou me emocionar com a CPI da Covid ou com o que eu vi, eu me emociono com a pauta feminina, mas eu sou essa pessoa que tem uma gestão como visto no meu estado assim, assim, assim. Quer dizer, a Simone está naquele cenário em que, se você pergunta para o eleitor, muito possivelmente, nas pesquisas de intenção de voto, e o Ciro? Opa, o Ciro é aquele X. O Bolsonaro? Já sabemos o Y. E sobre o ex-presidente Lula? É isso aqui. A Simone ainda é aquela incógnita e que acho que a própria campanha não foi capaz até esse momento de encontrar o eixo gravitacional da campanha da Simone. Quem serei eu, Simone Tebet? A gente vai lembrar muito bem do saudoso Levi Fidelis, que tinha lá a sua marca. O aerotrem. Motivo, evidentemente, de lembretes pouco... Guilherme? Diga, Ricardo. Sobre isso, inclusive, a outra concorrente, né, Soraya Tronic, resolveu criar a própria marca, né, que é a marca do partido dela, que é o Imposto Único. É candidato do Imposto Único e a proposta é única também. É a proposta do Imposto Único absolutamente o tempo inteiro. Qualquer tema que ela fala, coloca o Imposto Único, né? E, inclusive, assim, ainda sobre os 2 candidatos que você acabou de falar, Ciro Gomes, eu estava conversando recentemente com um pedetista, alguém próximo lá da campanha do Ciro, que ele estava dizendo, olha, esse negócio de Plano Nacional de Desenvolvimento é legal, é bom e tal, mas o eleitor está focado hoje na imagem dos candidatos. Então, se a gente não parar de falar de Plano Nacional de Desenvolvimento, começar a falar de Ciro Gomes, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Já tem um tempinho aí, já tem uns 2 meses essa conversa e continua com essa dificuldade. E a Simone, você falou sobre essa falta de achar uma marca dela, né? A campanha dela fala que depois do debate ela teria encontrado o caminho dela nessa postura bem combativa contra o presidente Jair Bolsonaro e que ela quer ser lembrada nessa campanha como alguém que foi para cima do Bolsonaro e que questionou ele principalmente sobre os temas de pandemia e mulheres, né? Enquanto outros candidatos não conseguem fazer esse questionamento mais direto na televisão. Mas até agora não apareceu também no horário eleitoral isso. E tendo a concordar, baseado nas pesquisas, que esse seria, me parece, para Simone Tebet, um flanco interessante do que se apresenta nas pesquisas como uma potencial fraqueza do presidente Bolsonaro. Estamos falando do eleitorado feminino. Sim. E, em consonância com o que o Ricardo disse anteriormente, a postura do presidente com a jornalista Vera Magalhães no episódio mais crítico dessa última semana, desnudou isso e colocou novamente na frente de todo mundo essa postura do presidente frente ao eleitorado feminino e frente às mulheres, que se uniram num coro de repúdio à fala do presidente por motivos óbvios e muito evidentes, mas que me parece um bom caminho para encontrar, somada à rejeição do presidente, que nesse momento se apresenta em índices superiores ao do ex-presidente Lula, e que também resvala muito na questão das mulheres. E aí entra um problema na minha avaliação. Um problema para a campanha do ex-presidente Lula. Porque as pesquisas mostram que o Lula vai bem entre as mulheres, o Bolsonaro tem essa dificuldade, né? Além da dificuldade natural que o Bolsonaro já tem com esse eleitorado feminino, a Simone, com a postura que adotou no debate da Band, ela pode tirar voto do Lula. E aí é um ponto de alerta, é um sinal de alerta para a campanha do Lula, talvez entre as mulheres, né? Não sei se ela vai conseguir atingir um eleitorado mais amplo, mas certamente entre mulheres que se sentiram representadas pela figura dela no debate da Band, e tem que ver também como é que vão ser os próximos programas dela na TV. Se isso de fato vai acontecer, se essa vai ser a estratégia mesmo, mas isso pode ser um sinal de alerta. Há quem diga, inclusive, aí onde o Ricardo está, em Brasília, que parece que já tem um namoro, assim, né? Lula, Simone Tebet para um eventual segundo turno, que já teria uma dobradinha, que o Lula já teria dado aquela piscadela para Simone Tebet, falando, vem cá, companheira, vamos conversar.
não vai ser por falta de vontade e apreço do MDB pelo ex-presidente Lula, que isso não acontecerá. Do MDB do Nordeste, diga-se, Em né? especial, não é isso, Ricardo? Não, e você sabe que assim, se no primeiro turno acaba sendo ruim para o Lula, porque a Simone, de fato, o crescimento da Simone contribui para que ele não consiga ganhar no primeiro turno, eu acho que os petistas estão hoje um pouco mais dentro da realidade do que estavam há 2, 3 semanas atrás, de que achavam que seria possível uma vitória no primeiro turno. Agora eles já estão meio que dentro dessa realidade e enxergando que, se por um lado dificulta uma vitória em primeiro turno, por outro, esse desgaste do Bolsonaro, feito pela Simone, faz com que o ex-presidente não precise entrar nessa guerra direta e, evidentemente, esses votos de quem se sentir próximo da Simone por conta dos ataques dela ao Bolsonaro tendem a ir para o Lula no segundo turno, né? E é engraçado porque hoje os votos da Simone Tebet, que até outro dia não eram tão mais próximos do Lula, me parecem mais próximos dele do que os do Ciro, né? Que, historicamente, por ser de alguém de esquerda, teria uma visão mais parecida com a do Lula, mas a rivalidade ali entre petistas e pedetistas tem ganhado tanto corpo nas redes que muito pedetista que ainda ficou com o Ciro depois dessa história toda, porque alguns migraram para a candidatura petista, podem acabar indo para a candidatura do Bolsonaro, justamente por conta desse clima de tensão que se gerou entre pedetistas e petistas, né? Que é um clima que não existe entre pedetistas e bolsonaristas hoje mais, como existia em outro momento, né? Esse é um aspecto interessante, Ricardo, Guilherme e turma que está nos acompanhando, porque o Ciro está chegando numa encruzilhada que eu acho que é muito complicada para ele. Porque ficou muito claro no debate da Band que o Ciro escolheu o Lula como alvo. E a exemplo dos gracejos que o Lula produziu a favor da Simone, o Lula também praticou alguns gracejos para cima do Ciro, falou, olha, vamos chamar o PDT para governar com a gente, deu toda aquela sinalização e o Ciro foi implacável, inclusive viralizou nas redes sociais quando o Lula falou do Ciro em Paris no segundo turno de 2018 e o Ciro retrucou falando que o Lula não tinha ido porque estava preso. Então chegou numa encruzilhada muito interessante, porque o Ciro precisa dos votos, ele precisa tirar voto do Lula, se ele quiser melhorar. Então, não vai tirar voto do Lula atacando o Lula. Ao mesmo tempo, ele faz um gracejo, ou ele pega mais leve com o presidente Jair Bolsonaro, em que pese que ele tenha tido até algumas tiradas interessantes no debate em relação ao presidente Bolsonaro. Mas te interrompendo, ele pegou um pouco mal aquela história de quando o presidente Bolsonaro estava fazendo ali aquele ataque direto à jornalista Vera Magalhães. A imagem que imediatamente se aparece é do Ciro tratando aquilo como se fosse algo trivial. Exatamente. Me causou incômodo, não sei se causou a vocês o mesmo estranhamento. Exatamente. E o Ciro não vai tirar voto do bolsonarista mais raiz e nem do bolsonarista médio. Exato. Não adianta achar que vai conseguir fazer isso, porque não consegue. Eu conversei com um pedetista aqui de Minas Gerais, que é alguém relativamente próximo ao Ciro, ou que pelo menos acha que porque já falou que o Ciro é meio de lua, hoje está próximo, amanhã está distante, é uma situação assim meio bipolar, sabe? E esse pedetista, eu vou me reservar o direito de não citar quem é aqui, me falou o seguinte: quero ver o que ele vai arrumar de agora até o final da eleição. Porque ele conseguiu se indispor com todo mundo. E nós estamos numa eleição que ela é polarizada. E se você está numa eleição altamente polarizada, você se indispõe com a turma do Lula. Você naturalmente já tem uma indisposição com a turma do Bolsonaro. Para que lado vai? Então, essa é uma dúvida, é uma pergunta que a turma do PDT... e repito, essa conversa foi com um pedetista mineiro, mas isso já foi levado às instâncias nacionais do partido, ao diretório, à executiva nacional do partido. As pessoas lá já se perguntam. E aí renasce no PDT um medo que na pré-campanha a gente comentou muitas e muitas vezes aqui. Porque o Ricardo se lembra, a gente chegou a comentar isso na Rádio Super algumas vezes, muitos pedetistas defendiam que o PDT fosse com Lula pensando na sobrevivência do partido de eleição de bancada, de deputado federal, para a sobrevivência do partido. E se o Ciro houver um movimento muito ruim para o Ciro daqui até a eleição, o PDT pode encolher mais do que já encolheu ultimamente. Então, criou-se uma celeuma mesmo em torno disso aí, porque o discurso do Ciro ninguém está conseguindo entender. Ora, eu sou de um candidato da centro-esquerda, mas eu estou batendo no Lula o tempo inteiro, e ao mesmo tempo eu estou fazendo algumas sinalizações, eu estou pegando leve com o Bolsonaro. Como é que fica? Com toda a legitimidade que com tem. propostas bem à esquerda, né? Propostas mais à esquerda que a de Lula, mas fazendo um ataque ao Lula e se aproximando do ponto de vista de postura do Bolsonaro. Realmente, assim, é difícil pro eleitor. Agora, seria difícil, né, para qualquer um, independente da estratégia que o Ciro adotasse,
o Ciro, a Simone, todos eles, quando você tem uma polarização tão consolidada, tão forte como essa, você pode fazer o que for, né? É muito difícil reverter. E assim, a gente pode julgar que a estratégia foi errada, mas é difícil a gente imaginar qual seria a estratégia certa, né? Eu acho que chegamos a um ponto em que, evidentemente, com toda a legitimidade que tem Ciro Gomes, já tem dito que essa é a última eleição presidencial que ele disputará. E soa até como um apelo, gente, é a última, vota em mim. Mas já disse outras vezes, viu? Disse outras vezes e voltou. Podemos usar a máxima do futebol de que não há verdade em que dure 24 horas. 24 aplica-se ao futebol e aplica-se à política. Nem 20 minutos. Nem 20 minutos. Vamos aproveitar que o Rodrigo Freitas está muito bem enfurnado em conversas com pedetistas de Minas Gerais. Bem, o quê? Enfurnado em conversas com pedetistas aqui de Minas Gerais. Minha avó falava assim. Bom, os cabelos brancos denotam que eu estou mais próximo dela do mediamente, em termos de idade do que qualquer um de vocês. Vou aproveitar para a gente puxar a nossa conversa aqui também para Minas Gerais, porque, evidentemente, o PDT aqui tem uma condição completamente diferente do plano nacional, está aqui numa aliança com o PSDB e com o Marcos Pestana, que sofre também, digamos, dos mesmos males, em alguma medida, sofridos por Ciro Gomes, de ter uma dificuldade de romper uma barreira, que é estar com Romeu Zema e Alexandre Calil, e nesse momento Carlos Viana também indicam as últimas pesquisas à sua frente. Mas aí queria uma consideração primeiro de você, Rodrigo, a respeito da nossa campanha local. A gente viu até o momento o governador Romeu Zema e o ex-prefeito Alexandre Calil, como conhecido euro-ivezeiro de qualquer mineiro, que tem as posturas absolutamente diferentes do ponto de vista de como dialogam com o seu eleitorado, de como se portam e da imagem que pretendem construir diante dos eleitores. Alguma coisa foi muito diferente do que estava na cartilha esperado Zema versus Bolsonaro, aliás, Zema versus Alexandre Calil até o momento? Zema versus Bolsonaro nunca existiu. Exatamente, inclusive. Diga-se de passagem. O Guilherme, na minha avaliação, não temos nenhuma surpresa. Eu brinquei com a minha esposa que eles estão surpreendendo um total de 0 pessoas com as posturas que eles adotaram. Inclusive os programas de TV e rádio estão apostando exatamente nas 2 principais características que ambos os candidatos têm. O Calil usaram para ele a expressão do estouradão. É o estouradão de bom coração. É mais ou menos, como eu disse no começo aqui desse nosso bate-papo, aquela pecha que tentam colocar no presidente Bolsonaro, que é muito direto, que fala o que pensa e tal. Então pegaram os números bons que Belo Horizonte tem em relação ao combate à pandemia, não na economia, mas os números de vidas salvas, que de fato é um ponto forte que o Calil tem a favor dele, é um trunfo interessante, e colocaram o Calil para falar a respeito disso, né, naquela forma de uma entrevista em que ele não está olhando diretamente para a câmera, para ficar uma coisa bem conversada. Humanizada, né? E aí o estouradão foi lá e resolveu. E a propaganda do Zema está apostando naquela coisa de sem fazer barulho, do jeitinho mineiro, sem fazer alarde, com o pé no chão. Então, não surpreendeu absolutamente ninguém. Está dentro daquilo que era esperado, dentro daquilo que foi mostrado até aqui. Agora, eu vou colocar um terceiro elemento nesse nosso debate, Guilherme, que é a postura do Carlos Viana, muito conhecido por todos nós aqui, porque durante muitos anos um jornalista muito conhecido aqui em BH, enfim, e que é alguém que está, pelo menos nas minhas primeiras sensações, abdicando de fazer uma campanha própria ao governo de Minas para defender o nome do presidente Bolsonaro. No jingle, a gente comentava aqui, o jingle dele é uma defesa do presidente Bolsonaro. É quase uma coisa assim, Carlos Viana na mão e Bolsonaro no coração. É um jargão do rádio, diga-se de passagem, né? É quase isso. Ele está abrindo mão e fica muito difícil romper essa polarização que existe entre Zema e Calil sem apresentar de fato uma proposta que seja, porque o eleitor está preocupado com Minas Gerais também. O eleitor quer ouvir o que o candidato pensa a respeito de Minas Gerais. Só jogar a bola por exemplo, a história do metrô, tem 2,8 bilhões que o governo já liberou e tal, mas só jogar a bola para cima o tempo todo me parece uma estratégia ruim. Ricardo, queria uma consideração sua também sobre isso. Guilherme. Diga. Não, pois eu até falaria um pouquinho sobre essa campanha. O que eu acho é o seguinte,
Primeiro, eu destaco, além de tudo isso que o Rodrigo falou, o fato de que houve a volta dos padrinhos, né? Os padrinhos que tinham sido aposentados em 2018, né? Ninguém usou em 2018 na disputa local, até porque havia aí uma rejeição muito grande aos padrinhos dos candidatos que estavam ali na disputa, e eles voltaram neste ano, né? No caso específico do Calil, usando o Lula absolutamente o tempo inteiro, né? O programa inteiro entrecortado por Lula, falas do Lula, expressões sobre Lula, música citando Lula também. O Carlos Viana, da mesma forma com o Bolsonaro, de forma que é até um pouco triste, né? Porque assim, ele faz um esforço tremendo para mostrar-se como candidato do Bolsonaro, e o Bolsonaro não apresentou um apoio a ele, né? Então ele faz o programa, eu estava vendo, por exemplo, o programa de quarta-feira à noite, o programa inteiro ao lado do Bolsonaro, ele falando, ele coloca uma fala do Bolsonaro sobre temas que o Bolsonaro defende, e no final aparece um Bolsonaro falando tamo junto, que é um tamo junto para qualquer um, né? Que não cita Carlos Viana, não tamo junto com Carlos Viana, nem nada disso. Foi a maneira que ele encontrou de dizer, gente, esse aqui, eu sou candidato a presidente, sem que o presidente diga em momento algum que ele é o candidato a presidente. E no caso da campanha do Zema, se ele não tem padrinho, e não tem padrinho porque ele é muito maior do que o Felipe Dávila, do Novo, e ele tem uma proximidade muito maior com o Bolsonaro do que com o Felipe Dávila, então ele não cita Felipe Dávila, ele virou o padrinho do Marcelo Haro, né, do candidato ao Senado, né? Então, o Marcelo Haro, nesse mesmo programa de quarta-feira à noite, ele cita 5 vezes Zema ou governador, fora as aparições do Zema ao lado dele, né? Aparece mais o nome Zema do que Haro na campanha ao Senado, o que mostra que, assim, é isso, ele está tentando ser puxado pelo nome Zema, assim como o Calil está tentando ser puxado pelo nome Lula, e assim como o Carlos Viana tenta ser puxado pelo nome Bolsonaro, né? Aqui, o Viana tem uma dificuldade tão interessante, entre aspas, no PL, que eu estava observando a campanha dos deputados federais e estaduais, né? E naquele chroma key, para quem não conhece o jargão da TV e está só nos acompanhando pelo rádio, digamos assim, está só nos ouvindo, é como se fosse esse fundo aqui onde a gente está, um pano verde, em que você coloca aqueles painéis e virtualmente os painéis são colocados com a foto dos candidatos ali. Então você tem o candidato a deputado estadual ou federal falando, apresentando o número dele embaixo, e logo do lado dele a foto do candidato a presidente, do candidato a governador, né, naquela imagem que é composta no horário eleitoral gratuito. O que eu observei desde que o programa eleitoral começou, gente? É que no caso do PL, alguns candidatos aparecem com a foto do presidente Bolsonaro. Isso tanto a deputado estadual quanto a deputado federal. E outros candidatos aparecem com a foto do presidente Bolsonaro e do Carlos Viana. Agora, mais interessante ainda é observar que os grandes nomes ligados ao bolsonarismo em Minas Gerais, Bruno Engler, Nicolas Ferreira, Júnior Amaral, Cleitinho Azevedo nesse momento. Não citam o Viana, e a foto do Viana não aparece no momento em que eles estão falando. Ou seja, é uma campanha que a gente noticiava isso há muito tempo. Quando o Viana foi para o PL, anunciou que seria o candidato do Bolsonaro em Minas, teve grita. O deputado Lincoln Portela, vice-presidente da Câmara dos Deputados, reclamou, o filho dele, Léo Portela, reclamou, mais gente dentro do PL reclamou. E aí fica muito evidente quando a campanha tem lá a situação de um candidato que aparece, aí tá só a foto do presidente Bolsonaro. Em seguida aparece outro candidato, tem a foto do Bolsonaro e do Viana. E os principais candidatos do PL, aqueles que devem ter um grande número de votos, que provavelmente vão ser eleitos, aqueles que devem ser puxadores de voto do PL, não aparece a foto do Viana. Ou seja, tá numa situação difícil. E vou chamar a atenção para um outro ponto, Rodrigo, que esse é o que tem me causado mais espécie quando eu olho para a campanha. O Ricardo tocou isso quando estava falando aí sobre as questões nacionais e sobre o que é campanha de rua e o que é campanha na TV, ou por vezes nas redes sociais, me parece, a total dissonância do que é a imagem de Alexandre Calil e a imagem do próprio Carlos Viana em relação ao que sabemos que eles são, ao que o eleitor conhece deles, né? Carlos Viana não é, e todos nós aqui conhecemos, e quem já o acompanhou na sua carreira como jornalista, é alguém que tratava de assuntos de economia, com propriedade. De política com propriedade. Dele, isso. Mas com argumento. Não se precisa concordar. Com luz própria. Exatamente. E ao olhar Alexandre Calil, por exemplo, aquela imagem de quem é a figura amorosa, afetuosa, como o ex-presidente Lula tem tentado apresentar na sua campanha nacional e de alguma maneira acoplar isso ao que é Alexandre Calil,
soa um tanto quanto fora do ajuste. Assim, o eixo X e o eixo Y, nessas duas campanhas, me parecem aqueles que estão completamente diferentes para o eleitorado que conhece, seja pelos episódios bons ou ruins, cada uma dessas figuras. Quando eu olho, por exemplo, para Romeu Zema e para Marcos Pestana, falando dos 4 primeiros colocados, me parece que esses sim estão mais conectados com o que são, né? O discurso de Marcos Pestana encontra uma enorme dificuldade de encontrar, liga com o eleitorado, porque ele faz relembranças e memórias relacionadas a JK. Ele é muito teórico, né? E há uma distância de temas que são palpáveis para o eleitorado na construção da sua própria imagem, né? Associar Marcos Pestana a JK, Tancredo, etc. É uma imagem que, eu diria até, com uma análise muito própria, pouco importa para quem está preocupado com a economia hoje em dia para conhecer o candidato. Mas, ao mesmo tempo, Romeu Zema é alguém que consegue fazer exatamente isso. A sensação que eu tenho ao assistir o horário eleitoral e a postura do governador no dia a dia, na cobertura das campanhas, das entrevistas, é de que ele consegue reproduzir ou mostrar para o seu eleitorado, aquele que está indeciso ou aquele que já o apoia, de que o que ele faz nas redes sociais ou faz na sua rotina palaciana, na cidade administrativa ou no horário eleitoral, essas coisas estão entrelaçadas e não soam diferentes daquilo que em outros candidatos acontece. A imagem dele é minimalista no programa eleitoral de TV. Sim. E me chamou atenção também, até porque o Zema tem esse trunfo a favor dele, ele lidera as pesquisas, é um governador bem avaliado. Ele é o âncora do programa de TV. Diferentemente do Calil, que tem uma produção mais esmerada, mais cuidadosa e tal, o Zema é o âncora do programa. É ele quem toca o programa. E notem vocês que é uma coisa minimalista como ele. É sempre o mesmo corte de câmera, é sempre o mesmo estúdio, é sempre o mesmo ambiente, é sempre o mesmo posicionamento. Ele está sentado, projetado nele, de frente para o eleitor, sentado assim, se posicionando. Como eu estou aqui agora, a câmera que está... Vou virar para a câmera aqui para quem está nos assistindo. É como eu estou aqui, né? Virado para aquela pessoa, é isso. Então, apostaram em alguma coisa bem minimalista, alguma coisa mais intimista, eu diria, menos produzida, e apostaram novamente numa coisa que tem gente que critica, mas que tem um efeito: o jeitão mineiro do governador Zema. Tá com o Rodrigo nessa, Ricardo? Daquilo que nós falamos aqui, tem concordâncias e discordâncias? Sim, não, eu acho que é exatamente isso. E acho que, assim, me parece que o programa do Calil, com essa vinculação com o Lula, foi feito para tentar contrapor, né, um Zema bolsonarista, né? E o horário eleitoral, com a presença do Viana, impediu isso completamente, né? Você vê, a campanha do Zema não tem nada a ver com a campanha de Bolsonaro, inclusive no horário eleitoral, né? Porque ele está focado muito mais nas questões de realizações dele do governo. E o Calil tenta contrapor com as realizações dele em Belo Horizonte, sempre tentando mostrar para quem não é de Belo Horizonte, pessoas de Belo Horizonte falando: não, olha, mas ele foi bom prefeito. Tipo assim, o governador é bom, mas o prefeito aqui foi ótimo, foi bem melhor e tal. Agora eu queria chamar atenção sobre outro tema do horário eleitoral, Sim. Até porque o Rodrigo estava falando sobre essa questão do Carlos Viana nas peças, né, de alguns candidatos, que é o fato da turma que está no centro ficar numa situação difícil, né, nesse horário eleitoral. Por exemplo, os candidatos do PSD, né, vários candidatos do PSD que têm uma postura mais à direita e que aparecem na propaganda com o Lula, né? A gente vê no horário eleitoral, por exemplo, um candidato da direita Minas, que é o grupo que mais sustenta Bolsonaro em Minas Gerais, aparecer na propaganda com a foto do Lula atrás e após o Calil falar: esses são os candidatos que estão com Lula em Minas Gerais. E aí o primeiro que aparece é o camarada da direita Minas, né? Teve até um candidato do PSD que pediu para tirar do ar, né, o horário eleitoral dele, porque aparecia com Lula e ele não tem essa vinculação forte com o Lula, né? E chama a atenção de uma outra coisa, que é a disputa do Senado, que assim como eu disse que o Marcelo Aro faz toda um esforço para ter, né, vinculado a figura do Zema, e o Alexandre Silveira faz um esforço tremendo para ter a figura do Lula, né? Ele que não foi ligado ao Lula nos últimos anos, mas tenta lembrar que participou do governo do PT, né, que fez parte do DENIT, que sempre teve uma relação próxima com o PT e tal, e ele faz esse esforço grande, enquanto o Cleitinho, que lidera as pesquisas, exatamente como o Zema lidera as pesquisas, faz uma campanha mais na dele, pelo menos no horário eleitoral. Ele não cita Bolsonaro, apesar da bandeira do Brasil lá no fundo, né? Embora nos eventos ele esteja sempre colado no Bolsonaro aí, né? Agora, cá para nós.
essa campanha ao Senado do Alexandre Silveira não tem nada de alguma coisa que lembre o jeito dele. Está forçando a barra. Está forçando a barra para parecer que tem uma proximidade com o PT que a gente sabe que não tem. Está forçando. Está ficando evidente, está na cara dele. Tem um Até lugar... Me permita, assim, Vai, Ricardo. uma maneira que ele achou de parecer mais com o PT, e aí eu acho que no horário eleitoral ele agora começou a explorar isso, e talvez isso funcione melhor do que outras coisas que ele tentou, é fazer a vinculação dele com esse projeto recente que gerou o aumento do auxílio, né? Sim. Porque foi uma PEC de autoria dele, o assunto foi enfiado no meio de uma PEC de autoria dele, então ele está tentando fazer essa vinculação, dizendo, olha, eu sempre fui preocupado aí com o social, com as pessoas, inclusive essa questão do auxílio começou no projeto meu, que o Bolsonaro lá atrás não quis e tal, de alguma maneira tentando fazer essa vinculação a partir desses temas de votações mais recentes dele no Congresso, né? A partir da ida dele para o Senado. Porque é exatamente o que o Rodrigo falou. Até então, não combina, né? Alexandre Silveira e Lula, né? Eu vou abrir divergência. Vamos nesse caso por uma questão. E aí eu vou usar uma base de comparação, o seguinte. Para quem acompanhou alguns dos eventos do ex-prefeito Alexandre Calil, de Alexandre Silveira, a convenção do PT aqui em Minas Gerais, a convenção da federação com o PSD aqui na Assembleia, se tem alguém que me parece, e eu não sei, talvez eu possa estar enviesado aqui pensando mais nos traquejos políticos do que de fato na junção e na apresentação assim, de um DNA junto com o PT. Mas me parece muito mais claro que Alexandre Silveira consegue se fazer petista mais do que Alexandre Calil. E por isso que eu estou dizendo que eu estou abrindo divergência, porque na comparação Alexandre Calil, Alexandre Silveira, e eu vou pegar uma imagem super simbólica. Eu me lembro na convenção de PT e PSD e da Federação, um momento em que Alexandre Silveira fez algo que é muito simbólico e muito caro para as candidaturas de centro-esquerda e de esquerda. Foi no momento que ele discursava, ele fez questão de trazer algumas mulheres. Tinha uma mulher representante das mulheres negras, tinha uma outra de bases do PT e dos partidos que estavam ali. Está bem instruído. E isso me parece que Alexandre Calil não consegue fazer e não tem o traquejo suficiente para fazer. O que não quer dizer que aos olhos do eleitorado, digo eu, a percepção sobre Alexandre Silveira ser mais ou menos petista esteja consolidada. Mas me parece que na comparação, eu acho que Alexandre Silveira está mais com a estrelinha vermelha. Está mais lulístico do que Alexandre Calil. Guilherme. Diga. Eu achei até que você ia falar da barba, viu? Que parece mais com o Lula por causa da barba, porque eu não consigo ver outra semelhança que não seja a barba. O Lula é um líder popular, né? Que ficou famoso pela sua liderança popular, e o Alexandre Silveira sempre foi um cara dos bastidores, né? Foi dos bastidores do Aécio, agora era dos bastidores do Pacheco, né? Então, assim, eu não consigo ver vinculação, mas eu consigo ver, assim, um esforço muito grande dele, como você falou, para tentar parecer mais petista possível, né? O Calil, de fato, a postura dele parece, se você for olhar do ponto de vista de maneira de falar, de se expressar, parece mais com o Bolsonaro do que com o Lula. E talvez isso até ajude a explicar o Luzema, né? De alguma forma, né? As pessoas não fazem essa vinculação e votam no Lula como votam no Zema, né? É verdade. Embora também sejam completamente diferentes. Agora, talvez, Guilherme, aí é uma análise, sei lá, uma espécie de meia-culpa que talvez a gente faça. Talvez para nós que estamos acostumados a lidar com a política já há tanto tempo, para a gente que acompanha, sabe quem é o Alexandre Silveira, já não é de hoje, o Lula então nem se fala, talvez para nós que acompanhamos a política, já há tanto tempo, essa vinculação não soe tão verdadeira. Por eleitorado que está conhecendo agora o Alexandre Silveira... Em especial no Senado, que é um tipo de campanha que o eleitor só olha lá na hora H, basicamente. Né? Exatamente. Talvez para esse eleitor que não acompanha o bastidor da política, que talvez até ontem não sabia, ou talvez até hoje ainda não saiba quem é efetivamente o Alexandre Silveira, talvez isso pode colar. Talvez não cole para quem acompanha, fica uma coisa artificial. A palavra que eu estava tentando buscar, que talvez não tivesse encontrado até agora, é uma coisa que para mim está soando como artificial. Agora eu queria pegar um gancho também no que o Ricardo falou do carão que os candidatos do PSD a deputado federal estão passando, que é uma situação muito interessante que eu notei nos últimos dias, no horário eleitoral gratuito e nas redes sociais.
A bancada federal do PSD, aqueles que já são deputados, são bolsonaristas, né? E estão enfiados ali numa chapa que apoia Calil e Lula. E eu vi no horário eleitoral gratuito uma palavra do subtenente Gonzaga, que é deputado federal, era do PDT até outro dia. Eminentemente ligado ao presidente Bolsonaro. Todo mundo que vota nele é militar ou parente militar, ou seja, o grosso do eleitorado dele obviamente vai ser bolsonarista. E ele mudou de partido, saiu do PDT, porque ele estava com medo da vinculação à centro-esquerda, ao Ciro Gomes, porque precisava de uma plataforma para conversar com o público militar. Foi para o PSD. O PSD caminhou para o lado do Lula aqui em Minas Gerais e para o lado do Calil. Ficou na saia justa. Apareceu no programa eleitoral gratuito, com a plataforma dele, de defesa dos militares, etc., dentro daquilo que se esperava, mas com a foto de Lula, Calil e Alexandre Silveira do lado. O que fez o subtenente Gonzaga depois de ser cobrado pelos pares militares dele? Foi para a rede social dizer que não sabia que aquilo ia aparecer, porque gravou, aí eu vou repetir a expressão que usei agora há pouco do Chroma aqui, porque gravou num cenário em que ele não viu o que estava aparecendo, que foi surpreendido depois no horário eleitoral gratuito, quando viu que a foto dele, o vídeo dele estava vinculado à foto de Lula, Calil e Alexandre Silveira. E aí disse, olha, eu não sabia, eu quero reafirmar aqui que o meu apoio é ao presidente Bolsonaro, e precisou desfazer o mal-estar nas redes que o horário eleitoral gratuito causou para ele. Eu vou nessa aí do subtenente Gonzaga, que é uma figura absolutamente simpática no trato, trato conosco no dia a dia, mas essa aí tá mais ou menos como o Cidadania dizer que não sabia que havia uma federação PSDB Cidadania na hora em que disseram assim, peraí, vamos chamar o jornalista Eduardo Costa para ser vice do Zema. Peraí, mas caiu uma federação... Não, peraí, gente. Todo mundo sabia que em algum momento isso poderia acontecer, seja por uma formalidade do partido ou por algo do gênero. O que, no fim das contas, sai bem para o subtenente Gonzaga é que é o seguinte, se as redes sociais são um bom espaço para se fazer um contraponto, que atinge um público diferente, tá tudo certo, ele usou e ainda assim, eventualmente, colhe ali algum spoiler eleitoral do lulismo em Minas Gerais ou algo que vale. Bom, amigos, vamos fazer o seguinte, para que os nossos ouvintes e internautas não se cansem deste trio aqui nesse primeiro episódio, a gente falou pra caramba. Falamos. Mas é sempre assim quando a gente só para dar um primeiro... Não posso chamar de spoiler, não, né? Assim, dá um primeiro gostinho no nosso internauta do que será o nosso 3 sobre os 3. Vou aqui pedir as considerações finais de vocês, apresentando para os nossos ouvintes internautas aquilo que a gente fará todas as semanas. Para a gente fazer aqui uma aposta e indicar para quem vai nos acompanhar o que mirar na próxima semana. Vamos começar indo para Brasília para falar com o Ricardo. Ricardo, a sua aposta para a semana que vem, para quem vai acompanhar a política e para quem vai nos ouvir na semana que vem também no 3 sobre os 3, em que devemos prestar atenção, seja na corrida nacional, no judiciário, no executivo, no legislativo, o que você aponta aí para o nosso ouvinte? Eu acho que a gente tem que focar muita atenção no 7 de setembro, né? Eu acho que vai ser, o evento 7 de setembro vai ser definitivo para entender a postura do presidente Jair Bolsonaro, né? Se ele vai fazer uma radicalização e se ele fizer é porque ele considera que não tem mais chance de vencer a eleição e aí ele vai querer ir para outro lado, ou se ele vai ter uma postura, como tem tido nesses últimos dias, de evitar ataques aos tribunais e tentar uma postura mais moderada para buscar esse eleitor de centro, né? A postura do presidente, o tamanho da manifestação, vai dizer isso muito, né? Me parece que a manifestação, existe uma expectativa de que ela seja menos agressiva e mais tranquila do que a de 2021, e o presidente também com uma postura de tentar puxar menos esse eleitorado para esse lado. Agora, se as pesquisas que continuam saindo até lá mostrarem um cenário muito ruim para ele, e se os seus eleitores que estiverem aqui inflamarem ele muito, pode ser que ele saia desse roteiro e vá para uma linha mais radicalizada, o que é ruim para a busca de eleitor médio por parte do Bolsonaro, né? Rodrigo Freitas, a sua aposta para esta semana que chegará? Posso quebrar o decoro?
por gentileza, façam. Este programa tem um grau de liberalidade que permite que você faça isso. Depende. Bom, tem isso, né, Ricardo? Não posso ser antidemocrático. Bom, vamos fazer o seguinte. Sob a avaliação atenta dos outros dois integrantes dessa bancada, faça a sua consideração, por gentileza. Na verdade, são duas. Primeiro, eu quero observar, a partir do que forem essas manifestações de 7 de setembro, a postura do ministro Alexandre de Moraes, do TSE e do Supremo Tribunal Federal, porque, na opinião de muitos, o ministro Alexandre de Moraes deu ao presidente Bolsonaro de bandeja um motivo para radicalizar o discurso, se esse for o objetivo com aquela operação que apreendeu o celular e suspendeu contas em redes sociais daqueles empresários bolsonaristas. Então, a conferir o que vai ser o discurso dos bolsonaristas e do próprio presidente e como vai ser a postura do ministro Alexandre de Moraes, que para alguns, eu não vou entrar nessa seara, tá? O Ricardo, inclusive, é formado em Direito, tem mais condição de falar isso do que a gente, mas que para alguns o ministro se extrapolou um pouquinho nas suas atribuições ao permitir aquilo que a gente acompanhou nos últimos dias. Essa é a primeira, por isso que eu disse que queria quebrar o decoro. Então vamos lá. O à parte será concedido para que o senhor faça a segunda parte da sua explicação, por gentileza. Eu agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade de falar, senhor presidente. Gostaria de dizer aos meus pares que é um júbilo e um regozijo estar aqui presente com Vossas Excelências. E depois disso, gostaria de dizer também que na próxima semana a minha aposta é a corrida pelos votos dos indecisos e como é que a terceira via vai se portar nisso. Porque está ficando cada vez mais claro que Lula e Bolsonaro precisam correr atrás dos votos dos indecisos, o Bolsonaro para ser mais competitivo e o Lula para tentar ainda uma última cartada, quem sabe, para vencer no primeiro turno, e a conferir como é que os candidatos da terceira via, que para mim vão se sobressair, Ciro e Simone, como é que eles vão se portar diante desses votos dos indecisos e, obviamente, eles vão precisar tirar votos do Bolsonaro e do Lula. Como é que vão tentar fazer isso? Acho difícil que tirem voto do Bolsonaro, talvez agora vão tentar tirar voto do Lula, uns mais diretamente, como o Ciro fez no debate da Band, e outros menos diretamente, com um discurso, pelo menos, muito razoável, digamos assim, que fez a Simone Tebet. Como vocês dois estão direcionados para... Pela ordem, Guilherme. Bom, evidentemente que pela ordem, porque fui citado. Bom, em função... Pela ordem, essa análise, porque fui citado pelo... Essa análise não será, inclusive, levada para nenhum dos julgadores, ela será de imediato concedida por esta presidência, que não é absolutamente titular, ela é transitória e acabará no minuto em que este podcast se encerrar. Direito de resposta assim concedido, senhor Ricardo. Não, apenas porque o Rodrigo falou aí sobre a questão do Alexandre de Moraes, né? Ele falou, Ricardo, como quem é formado em Direito pode falar sobre isso também. De fato, há uma identificação muito grande aqui em Brasília de que isso contribuiu muito para o 7 de setembro ser mais quente, né? Assim, por um lado, né? Deu argumentos, sem dúvida nenhuma, para isso, para gerar essa insatisfação maior e para, né, dar um argumento para dizer, falar, olha, quem cruzou a fronteira não fomos nós, foi o ministro Alexandre de Moraes. E, de fato, até agora está muito mal explicada a história toda e me parece que ficou muito ruim para a imagem do TSE até agora, o que foi divulgado acerca desse caso especificamente, né? E só para dizer que, assim, como o Rodrigo falou da quebra de decoro, né? Eu imagino que ele estava se referindo mais ao protocolo do que tudo. Mas quando ele falou da quebra de decoro, eu dei graças a Deus de não ter imagem do lado de cá, porque eu pensei, meu Deus do céu, vai tirar a camisa lá? Não, pensei, graças a Deus eu estou à distância, separado por uma tela. Mas veja bem, há condutas que são expressamente vedadas nesse programa, porque nenhum dos nossos ouvintes, nem eu e nem você, Ricardo, somos obrigados a conviver com situações... Eu vou tirar a camisa. Afrontosas, eu vou tirar. Eu diria. Então é quebra de decoro. É isso que querem? Vou virar para a câmera. Corre, você que está só nos ouvindo, corre lá nas nossas plataformas de vídeo para poder acompanhar. Eu vou tirar, mas é só a parte de cima aqui para mostrar que, hoje eu estou aqui a contra-gosto. Robert Wagner vai ficar bravo comigo ali, que é o nosso diretor, mas eu estou hoje de garoto super. Estou vestindo aqui a camisa da Rádio Super 91.7. Pronto, garoto super. Esse veste a camisa, hein? Literalmente. Ainda bem que eu não precisei tirar as crianças da sala e nem fazer nenhum comunicado de censura prévia para este conteúdo. Apenas para passar rapidamente, já que vocês fizeram aí as considerações puxando a bola para assuntos nacionais, eu sugiro que todo mundo preste atenção no tom
a ser adotado pela campanha de Alexandre Calil. As pesquisas e os levantamentos, e daqui a pouquinho aí tem mais levantamentos importantes para os nossos internautas acompanharem, vão dar uma indicação do quanto precisará de algum movimento do ex-prefeito de Belo Horizonte de achar um tom seja capaz de romper a boa avaliação e a intenção de voto nesse momento bastante consolidada do governador Romeu Zema. Então, a direcionar a sua atenção, nosso caro internauta, para isso, porque me parece ser importante para que, aberto este mês de setembro, a campanha de Alexandre Calil não passe a minguar, não encontrando um certo caminho para tentar se aproximar. Uma diferença aí que vai variar nos institutos de pesquisa e na nossa pesquisa Datatempo, mas que nesse momento não está indicando nenhum movimento de mudança muito significativo. Então é preciso, olhando pelo ponto de vista da campanha do ex-prefeito, alguma coisa. Enquanto isso, Romeu Zema, não vou dizer que dorme em berço calmo e esplêndido na campanha, mas está naquela toada do posso jogar por enquanto paradinho, tá tudo certo a meu favor. Só não pode falar que é ligar o piloto automático como o Hélio Costa fez em 2010, não. Porque, meus amigos, isso é um perigo. Essa história não. Portanto, muito obrigado pela sua companhia neste nosso primeiro episódio aqui dos 3 sobre os 3, falando semanalmente sobre os poderes da República, Executivo, Legislativo, Judiciário. Nessa semana a gente trouxe um panorama desse primeiro movimento eleitoral já iniciado no mês passado, mas que agora está começando a ganhar atração, está começando a pegar fogo de fato. Então, para você que quiser nos acompanhar, na próxima sexta-feira, nosso podcast fica lá disponível em otempo.com/podcasts e você também pode nos acompanhar na sua plataforma preferida para ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox e nas outras plataformas disponíveis para isso acontecer. Vamos despedindo de Vossa Senhoria primeiro. Senhor Ricardo Corrêa, muito obrigado por hoje. Até a próxima. Até a próxima, sendo bastante seco como o clima aqui de Brasília. Um abraço para vocês e aproveitem bem o dia aí quando terminarem de acompanhar esse podcast. É isso aí. Rodrigo Freitas, obrigado por essa companhia de hoje. Na semana que vem estaremos de volta. Só para constar uma questão, paga o almoço hoje, amigo? Deixa comigo, tô voltando de férias, né? Muito obrigado. Tá pago. Vamos brindar com as nossas canecas aqui. O Ricardo acho que tá com um copo lá em Brasília, né? Vamos brindar o nosso primeiro podcast. Pega aí, cara. Isso, copo d'água. É um copo d'água. Eu não tô vendo o que vocês estão fazendo, viu, gente? Tô sem vídeo, mas ó. Vamos brindar. O Ricardo tá com água. Hein? Eu, na semana que vem, vou contar o que tem dentro da caneca. Pela quantidade de goladas que eu dei, se não fosse água, vocês saberiam. É água. Eu, na semana que vem, eu vou contar aqui o conteúdo que tá dentro dessa caneca. Mas é pra semana que vem. Hoje eu não vou falar, não. Até porque eu tenho amor ao meu emprego. Bomba! Exclamação! Já diria um saudoso jornalista paulista que já nos deixou, Roberto Avalone. Senhores, um forte abraço. Um abraço. Até.